A Cauche Brasil ela é um propósito feito a várias mãos. Existem inúmeras pessoas envolvidas, né? Nós, enquanto família, buscamos e criamos a Cauche Brasil, no entanto, ela não estaria hoje, né, aí, sendo que sem o apoio e sem a ajuda de todas as pessoas envolvidas. Então, nós instituímos aqui um sistema de pecuária um pouco diferente. Então, a gente criou um sistema chamado da terra à boca. Por que da terra? Porque a gente entende que a gente tem uma microbiota no solo, a gente tem os animais que estão ali em cima daquele solo, que vão nos alimentar. Então, essa é a cadeia. Então, assim, para a gente não perder toda essa estrutura, a gente trabalha a microbiota. Então, é uma fazenda que não usa inseticida ou usa herbicida pontualmente. A gente tenta preservar o máximo possível de árvores nativas. Por quê? Porque a gente entende que essas árvores nativas, cada uma tem a sua presença ali na natureza. Então, eu tenho um animal que precisa de uma, eu tenho outro animal que precisa de outro, eu tenho a minhoca que precisa de outra, eu tenho o cupim que precisa, eu tenho a formiga. Então, é esse meio que está no ambiente que a gente tenta preservar ele, desde a base de solo até a nutrição nossa. Cada ser vivo que está aqui nesse planeta, ele veio aqui para fazer alguma coisa por nós. Então a gente não tem que eliminar ele, a gente tem que aprender a trabalhar com ele. Essa é a filosofia nossa hoje aqui dentro da fazenda. Para que eu tenha uma pastagem à altura do nosso projeto, à altura que a gente pensa para o nosso projeto, eu tenho que preservar tudo isso daí. SISBOV é um sistema nacional de rastreamento animal. Dentro desse sistema, todos os animais são chipados e identificados por brinco visual e são cadastrados num sistema nacional. Lá nesse sistema você sabe tudo da vida do animal, desde quando ele nasceu até o dia da morte dele. Então, as pessoas que tiverem interesse, né, e os mercados que têm interesse por essa carne rastreada, como o europeu, eles buscam no sistema SISBOV e sabem toda a vida do animal. Sistema Nacional de Rastreamento Animal, ou rastreamento visual e rastreamento por chip. Então, a variedade de capim, ela vem contra todas as regras aí e os estudos que existem a nível de Brasil e de mundo, tá? Só que voltamos lá, a gente está aqui num ambiente que eu tenho microclima. Então eu posso ter uma parte de solo argilosa, eu posso ter uma parte de solo arenosa, eu posso ter uma parte de solo com muito cascalho. Então a gente partiu do princípio que a gente tinha que respeitar as estruturas de solo. Então o pasto vai ter 3 variedades de capim, não tem problema nenhum. Desde que você aprenda a fazer um manejo de pastagem correto, isso aí não vem interferir em nada. A nossa pastagem aqui hoje ela vai para 14 anos e eu nunca fiz uma reforma de pastagem. A fazenda hoje ela trabalha com
com mapeamento de solo, né? Nossos piquetes aqui são aproximadamente 15 hectares a 20 hectares. Eu tenho por piquete eu tenho aproximadamente 15 amostras de solos, de 0 a 20, 0 a 40. Então a gente trabalha com uma pecuária de precisão. A legislação brasileira, ela exige que as propriedades rurais tenham reserva legal, que é uma área de reserva nativa dentro de cada propriedade. O percentual de reserva, ele é de acordo com o ambiente que está. Então nós aqui estamos no Cerrado, dentro da Amazônia Legal. Então nós temos que ter 35% de área fechada dentro da propriedade, e é o que nós temos aqui na Acauche Brasil. Além disso, a legislação também exige que você tenha APPs. Essas áreas de preservação permanente estão ao redor dos rios, córregos, encostas de morro, para impedir erosões, impedir a degradação dessa água, essas questões. Aqui na Acauche Brasil, nós temos toda a área de reserva legal e as APPs preservadas. Além disso, nós entendemos que o sombreamento das pastagens é uma coisa muito necessária para o bem-estar dos animais. E nós deixamos esse sombreamento de árvores nativas, porque a gente entende que para os ambientes, para a ciclicidade do sistema que a gente propõe, é fundamental. O sistema rotacionado, ele entra para nós assim como um divisor de águas, e a gente trabalha com ele não só no período chuvoso, a gente trabalha o ano todo. Então o porquê trabalhar o ano todo? As pessoas falam, mas na seca tudo é igual. Não, para nós não, porque para nós a gente faz uma modulação aonde a cada passagem desse animal por aquele capim no tempo das águas, eu tenho que elevar um pouquinho ele. Eu sempre estou elevando um pouquinho esse capim, por quê? Porque quando chegar na seca, ele vai passando, dando rebate, dando desbrote. E aí, a hora que eu começar a chuva de novo, esse animal ele não passou necessidade alimentar. Aquele solo, aquele capim, aquela fruta que caiu, aquela semente do capim que está, ela está disponível para o solo e para os outros animais. E aí, é o passarinho, é o silvestre, é o cupim, é a minhoca, e ele vai estar interagindo ali. Eu não vou ter o pisoteio do gado em cima desse pasto. Novamente, o que eu estou pensando? Estrutura de solo. E aí vem a questão da microbiota de solo, que é onde eu tenho todo um... Eu acho que tem mais pessoas lá embaixo trabalhando do que aqui em cima, na verdade. Desde sempre, nós aqui na Acauche Brasil nos preocupamos com o manejo de pastagem. É um fator muito importante para nós. E após toda essa questão de emissão de carbono pelos bovinos, nós nos preocupamos ainda mais. Fomos estudar bastante o assunto e percebemos que o nosso manejo já estava correto. Contudo, a gente vem a cada dia evoluindo e adaptando o sistema para que haja ainda mais captação de carbono todos os dias. O manejo correto de pastagem, ele possibilita a captação de carbono através da poda do capim pelo gado. Toda vez que esse capim realiza a fotossíntese, ele está fazendo captação de carbono. Então, todas as vezes que você rotaciona o gado e faz aquela poda, você ativa essa fotossíntese e você melhora o sistema e faz maior captação de carbono. Então, o gado não é um vilão. O gado é uma solução para a captação de carbono. Nós estamos localizados aqui no Cerrado Tocantinense
E como todos sabem, o cerrado ele adormece. E quando as árvores saem desse período de dormência, há um boom de fotossíntese, há uma captação gigantesca de carbono, o que a gente acredita que sim, nossa carne é carne carbono neutro. A gente tem uma raça que a gente foi os primeiros no Brasil a iniciar esse cruzamento. A gente tem uma coisa desconhecida, não tem literatura, não tem universidade que nos deu apoio, então a gente foi em busca desse estudo, fora do país, que dentro do país não tinha. Então tudo foi feito em pesquisa dentro da nossa própria fazenda, com números da nossa própria fazenda. Apesar de eu ter uma base Nelore, mas eu tenho que fazer ajustes. Então a gente viu que a gente precisava melhorar a água da fazenda. Posteriormente começa a ver que a gente tem que trabalhar sobre carcaça, porque a gente começa a fazer abate no frigorífico e a gente começa a ver as deficiências. Então a ultrassom de carcaça veio para nós para quê? Não foi especificamente para marmoreio, mas ela veio para corrigir a área de olho de lombo. Então hoje toda vaca que é inseminada na fazenda, ela é inseminada através de acasalamento específico. É feito vaca por vaca, acasalamento de animal por animal. A gente não faz por lote. Eu corrijo o animal individualmente. Posteriormente, a gente trabalha já com o GenePlus. Então eu faço o fenótipo pelo olho, que é pelo programa de melhoramento genético. E agora, por último, a gente começou a trabalhar com a genômica. Que daí eu vou corrigir as imperfeições, que são algumas doenças pré-existentes, algumas coisas que a gente consegue já diagnosticar ali no desmame. Ela já nem entra para o programa de melhoramento e nem entra para a ultrassom de carcaça. Aqui na Caúcho Brasil nós temos um sistema totalmente encanado de água para os animais. Além disso, nós também instalamos esse sistema para facilitar o carregamento dos caminhões-pipa em caso de incêndio na fazenda. Então nós temos esparramado em todo o corredor e também nas casas. O sistema de água encanada para os animais ele é muito importante. Além de diminuir a vermifugação dos animais, ele ainda aumenta o índice de ATF. A ciclicidade da produção. O que a gente entende dessa ciclicidade? É onde eu vou deixar tudo completar o seu ciclo natural, tá? Então o capim aqui na fazenda, eu tenho uma parte da fazenda que é subdividida para que esse capim ele nasça, cresça, reproduza e morra. Então ele vai completar o ciclo dele. Tem alguns piquetes na fazenda que são direcionados anualmente, que ele vai sementear, a semente vai cair no chão, e aí eu vou fazer o corte dele com os animais. Para que isso? Porque a gente entende que ao momento que ele faça todo o ciclo de vida dele, ele está entregando alguma coisa para nós ali embaixo do solo. Ele está alimentando alguma coisa com a semente. Essa semente ela tem um alto teor de proteico e ela vai estar ajudando o meu solo. Eu tenho que deixar o mato no pasto crescer, porque daí eu vou fazer um corte a cada 2 anos, eu vou estar pondo matéria orgânica no solo. A raiz daquele capim, às vezes ela vai do mato, às vezes ela vai morrer, ela vai alimentar alguém. E ali eu estou fazendo essa ciclicidade em todos os ambientes. É deixar tudo correr com o ritmo natural, né? A grande verdade é essa. O aguil nada mais é do que o gado japonês. Tá? O que nós temos de raça japonesa no Brasil é o Kurog e o Akaushi. No Japão a gente tem algumas outras raças, que seria o Tankako, o Mukaku.
A nutrição, para nós, foi o maior desafio. É uma raça que ninguém conhecia e era um sistema de produção de engorda a pasto. Então eu teria que fazer um acabamento de carcaça de uma carne prime a pasto, em seca e águas. E a gente teve que buscar, a gente passou por mais de 8 empresas de nutrição para chegar ao ponto de falar assim, não, a gente acertou numa empresa de nutrição que vai trabalhar o nosso gado. Hoje a gente tem produtos que foram criados aqui dentro da nossa fazenda para o nosso sistema de produção. De partida, a nossa pressão foi muito alta, porque eu já parti para a IATF e quando a gente começou a IATF em 2011, quem fazia IATF era só criadores de PO praticamente, o cruzamento industrial era muito pouco. À medida que a gente foi corrigindo a nutrição, então assim, os nossos padrões já foram bem acima da média nacional. A questão do acaúste, assim, ela vem de um estudo. Então, assim, por que ela não poderia vir para o Cerrado brasileiro? O desafio era esse. Então, a gente vem com o acaúste com o cruzamento com o Nelore, para a gente dar mais rusticidade. E alguns estudos americanos nos mostravam que no primeiro cruzamento, o acaúste conseguiria imprimir até 75% das suas características. Então, assim, isso foi um fator fundamental para a gente entrar nessa dinâmica. Então a gente fez o meio sangue, posteriormente a gente fez o 3/4 e hoje a gente já tem alguns estudos que demonstram o quanto essa carne traz de benefício a nós, os consumidores, os seres humanos, através da gordura dela, que é uma gordura com uma composição diferente do zebuíno. Essa é uma gordura que a gente costuma dizer assim, que é tão saudável quanto você está comendo uma carne de salmão, por causa dos ácidos e dos ômegas. Terroir é um termo já muito utilizado com os vinhos e com os queijos. É um termo francês que se utiliza para essa produção única, que dá um sabor diferenciado, que identifica aquele produto daquela micro-região. E é isso que a gente quer e que a gente busca dar à nossa carne, que a nossa carne tenha o sabor aqui de casa. Eu quero que esse animal ele tenha a fonte de nutrição dele venha tanto do capim, quanto da folha, quanto do fruto. É trazer o sabor da terra mesmo, desse ambiente onde existem várias espécies de capim, onde tudo amadurece, onde o capim amadurece, as plantas amadurecem, os animais amadurecem, para que essa carne chegue com o sabor daqui de casa. A gente quer que tudo complete seu ciclo. Desse nosso sistema cíclico e harmônico de produção, onde a gente se preocupa desde a microbiota do solo até a microbiota humana. A gente busca dentro do nosso sistema, colocar na carne o máximo de micronutrientes biodisponíveis por corpo humano, como selênio, magnésio, ômega 3. Então tudo isso é trabalhado para que, além de comer a carne e se sentir feliz, você esteja nutrindo o seu corpo ao máximo possível. Dos meus pais que vai passar para mim, depois para os meus filhos, depois para os filhos deles e assim em diante. Então, a Acaúste Brasil, na verdade, é uma família, né? É um projeto com um propósito. As primeiras reuniões que teve da Acaúste Brasil com fornecedores, a Cecília, eu acho que tinha 2, 3 anos, ela já participava desse processo e ela participa de todo o processo até hoje. Desde que ela nasceu,
ela ia para o curral ainda bebê, a gente armava a rede lá, e ela ficava na rede, ainda bebê dormindo e tudo, e ela foi crescendo naquele ambiente. E tem até um videozinho dela, né, que eu postei na internet, onde ela fala que o lugar que ela mais ama na vida é o curral. Ela realmente gosta de estar no curral, né? Aquele ambiente, o cheiro, a poeira, tudo aquilo traz alegria, né? Traz identidade, acho que dá um cheiro de casa para ela, um conforto. Sim, eu gosto sim. Eu pensar dos animais, do ambiente, de nós mesmos, daqueles que nos ajudam, aqueles que comem a nossa carne. Sou Cecília Machado, sou da terra sobre o mato, rainha sobre o meu cavalo, princesa sobre o chão, sou a bruta que vai roubar seu coração. A Caucho Brasil, no entanto, ela não estaria hoje, né, aí, sendo que é sem o apoio e sem a ajuda de todas as pessoas envolvidas. Aí eu falo desde os nossos funcionários aqui na fazenda, até os parceiros que estão dentro, com nutrição, genética, sanidade, todas as tecnologias, genômica, ultrassom, até a família LKJ, toda a equipe, né, do frigorífico e os acaucheiros, que sem eles realmente a gente não seria quem é. E os acaucheiros são assim muito importantes. São pessoas que às vezes nunca comeram a nossa carne, mas que nos enchem de carinho e de incentivo, né, nas redes sociais. Pessoas que nunca nos viram pessoalmente, mas que sabe aqueles dias que você está cansado, estressado, quer desistir, porque os obstáculos existem, as dificuldades também, mas aí você de repente abre a rede social e tem lá uma mensagem dizendo: vou economizar, porque eu quero me dar essa carne de presente de aniversário. Eu quero ter a carne de vocês como meu presente de aniversário. Então, assim, tá na vida das pessoas, comemorando a vida, não tem preço. E harmônica. Da terra à boca.